Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o de número 23. Salmo 23, você já sabe de cor, né? Quem ainda não sabe de qual Salmo 23? Pelo menos o verso 1. Nunca mais você vai esquecer. O Senhor o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo de Davi, salmo que significa que Deus é o dono. Salmo significa que Deus é aquele que cuida dos teus filhos. Davi provavelmente já era adulto quando escreveu esse salmo. Davi era pastor. Todo mundo conhece um pouco da história de Davi. Lembra quando Samuel foi lá na casa de Jessé ungir o novo rei de Israel? Estava ali os seus filhos, né, de Jessé, e o menino Davi não estava em casa, estava no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Então Davi, ele sabia muito bem o que era pastorear, o que era ser um pastor, porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Essa cultura de pastorear ovelhas é uma cultura muito forte lá naquela região da Palestina, naquela época, ainda hoje. Tem muitas pessoas, né? Ainda tem muitas famílias que pastoreiam ovelhas, né? Você vê Abraão, você vê Jacó, muitos personagens na Bíblia eram pastores de ovelhas, e eles tinham ali os seus rebanhos, cuidavam, né, das ovelhas. E o próprio Deus, ele se revela, os salmos mostram isso. Essa declaração, ela mostra que Deus é o Pai, é o guarda, é o cuidador. Quando Davi, ele fala, o Senhor é o meu pastor, aquilo tem um significado muito grande para o judeu, porque essa era uma cultura muito forte. Abel, né, desde lá do início, Abel era pastor de ovelhas, né? Ele apresentou o sacrifício ao Senhor. Então é algo que vem assim na cultura. Então quando o salmista fala, o Senhor é o pastor, aquilo já diz muita coisa, porque eles sabem exatamente o sentido, o significado de um pastor e das ovelhas. Então, essa declaração também mostra certamente que Davi, ele, no seu dia a dia, né, ali, como pastor, ele enfrentou muitas dificuldades para proteger o seu pequeno rebanho, para cuidar daquelas ovelhas. Então, quando ele fala de Deus, vem para ele a confiança, porque ele sabia que o pastor, ele tem um zelo muito grande pelas ovelhas. E aquilo ali, na ideia de Davi, quando ele olha para Deus, porque Deus se revela como o pastor do povo de Israel. Vamos ver isso na Bíblia. Isaías capítulo 40, Deus aparece ali como pastor que sustenta Israel. Isaías 40, versos 10 e 11. Achou? Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face.
como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Então, aí o profeta Isaías, ele está mostrando o cuidado de Deus com o povo de Israel. Então Deus sempre se apresentou como um pastor, e aquele povo é o seu rebanho, são as suas ovelhas. Uma vez Jesus olhou para a multidão e falou assim, olha, ele sentiu uma tristeza grande no seu coração, e movido de íntima compaixão, ele olha para aquela multidão e fala, são como ovelhas que não têm pastor. Porque a ovelha, querido, ela é um animal, segundo os estudiosos, um animal muito vulnerável, um animal muito simples, e ele facilmente ele é conduzido, sabe? Não é aquele animal que sabe que se não for o dono, ele vai para cima, né? Como tem muitos cachorros, né? E outros animais que, embora seja dócil, mas se não for o dono, ele é arredio. Não, a ovelha é um animal que, se você souber chegar nela, você conduz ela, você acaba arrastando ela. Então Jesus, quando ele olha um certo momento da história do povo de Israel, ele fala, olha, são como ovelhas que não têm pastor. Paulo vai falar, né, que na igreja entrariam muitos homens, né, líderes, que iriam apacentar o rebanho, iriam desviar as pessoas do propósito, enganar as pessoas, porque a igreja, a ovelha, ela simboliza muito bem a igreja. Nós somos ovelhas. E nós somos assim, de certo modo, vulnerável. Mas aí a Bíblia mostra que nós temos um pastor. Então veja bem, querido, que desde Gênesis, Deus aparece como pastor que sustenta e cuida de Israel. Então Deus é o pastor. E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Porque embora nós temos essa debilidade, essa fraqueza, essa fragilidade como ovelha, nós temos um pastor. O Senhor é o quê? O meu pastor. Davi falhou, Davi errou várias vezes, mas ele sabia que ele tinha um pastor. Ele sabia que Deus o amava. Ele sabia que Deus estava cuidando de tal maneira que mais cedo ou mais tarde ele estava seguro que Deus estava fazendo tudo para que ele se sentisse seguro, protegido. Essa era a visão que Davi tinha de Deus. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é o meu sustento. Porque o pastor que cuida das ovelhas, ele tem essa preocupação. Além do cuidado de proteger as ovelhas, ele tem que alimentar. Porque as ovelhas sozinhas, elas não buscam nenhum alimento. É impressionante isso, né? O quão ela é dependente de um guia, de um pastor. E se não tiver esse pastor que ama as ovelhas, elas acabam indo comer em qualquer lugar. Elas acabam sendo guiadas por qualquer pessoa, porque elas carecem disso. Por isso que às vezes o homem erra tanto, quando ele não identifica o pastor dele. Eu não estou falando de pastor de homens, estou falando de Deus. Quando o homem não consegue enxergar Jesus como pastor, quando o homem não consegue olhar para o Senhor e falar, o Senhor é o meu pastor. Está muito difícil as coisas na vida, mas o Senhor é o meu pastor. E aí eu creio que nada me faltará.
Jeremias 31, verso 10, por favor. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Então Deus, mais uma vez, agora o profeta Jeremias, ele, na sua profecia, ele diz: olha, aquele que espalhou, ele vai fazer o que? Ele congregará, guardará como o pastor ao seu rebanho. Além disso, querido, a ovelha também é a figura da igreja, como já falei aqui, por causa dessa necessidade da figura do pastor. A igreja não vai, sabe, andar firme, andar segura, o crente, né, a ovelha, se ela não identificar o pastor dela, o sumo pastor, o Senhor Jesus. Veja bem que Jesus, ele é o pastor. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 10. Mas antes, porém, o salmista faz uma afirmação que talvez você vai falar assim: pastor, mas como assim nada me faltará? Não significa, queridos, que a gente não vai ter necessidade de coisas materiais, até porque isso faz parte da provação. Mas a Bíblia diz que Deus, Jeová Jireh, é o quê? O Deus da providência. Yahvé. Ele é que provê, porque ele é o pastor. O pastor provê o quê? O alimento. Então Davi, ele sabia disso: olha, nada me faltará. Davi passou por muitas dificuldades. Precisou até de uma vez de alguém alimentasse ele, foi pedir ajuda. A pastora, né, pregou outro dia aqui sobre a Abigail, né? Estava ali, ele precisou de ajuda, o Nabal lá negou. Mas aí depois a Abigail, com a sua sabedoria, foi lá, preparou lanche, comida, né? Como diz os paulistas, preparou como é que fala lá, a comida lá? A merenda, né? Eles falam merenda. Preparou a merenda para Davi, para a turma lá. E ele passou por dificuldade. Mas ele sabia que o Senhor, Jeová, era o Deus da providência. Era o Jeová Jireh. Então, querido, nós temos um pastor, nós temos o Senhor e nada nos faltará. Por quê? Porque ele é o Deus da providência. Quando você menos esperar, ele vai abrir a porta. Quando você menos esperar, ele vai trazer o alimento, a solução. Porque ele nunca, né? É Salomão que escreveu, né? Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência passar fome. Porque ele é o Jeová Jireh. Porque ele é o Deus da providência. Isso precisa estar muito claro para nós que servimos ao Senhor. Porque na hora da tribulação, na hora da dificuldade, a primeira coisa que o inimigo vai tentar te fazer é te levar a errar para resolver os seus problemas. Vai te trazer a sensação de que Deus te abandonou. E aí você precisa se virar para conseguir o seu sustento, para poder pagar suas contas. E aí muitas pessoas acabam se virando de maneira errada, aceitando fazer coisas ilícitas que desagradam a Deus, porque é como que se perdeu a confiança no Senhor. Imagina você desempregado, passando dificuldade, tantas coisas, né, diante de você, facilidades, irregularidades, facilidades para você ganhar um dinheiro, para você fazer um negócio que é ilícito.
E você precisando, e aparece aquela oportunidade. E aí, o que tu faz? Você precisa se lembrar que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Pastor, mas estou passando por dificuldade, a conta de água está atrasada, a luz está cortada, a comida acabou, e agora eu preciso fazer isso, eu preciso. Mas isso não agrada a Deus. Vale qualquer coisa. Você não confia mais no Senhor, que Ele vai enviar o escape, que Ele é o Deus da providência? Você entendeu, querido? O que uma simples afirmação mexe com a nossa estrutura. Porque a gente vem para a igreja, a gente adora a Deus, louva quando as coisas estão certas, dando tudo certo, é muito bom. Mas Deus, Ele vai nos provar. Ele diz que eu sou o Senhor dele. Ele diz que eu sou o pastor dele. Então quer dizer que eu cuido dele. Vamos ver se ele vai esperar com paciência no Senhor. E ele vai te tentar. Ele não vai te tentar no sentido, ele vai te provar. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo, que Deus não dá provação além do que a gente pode suportar. Talvez você esteja sendo levado ao extremo para você, mas Deus conhece a sua estrutura. Você pode suportar, porque Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Na hora certa Ele vai te dar o escape. Se você não entender isso, você vai errar. Você vai ser conduzido pelo falso pastor, pelo ladrão. Porque é isso que nós vamos ler aqui agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 10, a partir do verso 1. Vamos ler, querido. O texto é um pouco grande, mas eu quero ler com você, pelo menos até o verso 18. Davi sabia quem era o pastor dele. Davi confiava no pastor dele. Ele passou por várias tribulações, mas ele sabia, não vai faltar. Olha o que Jesus está dizendo. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, quem é? É o ladrão, é o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Então tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim,
também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Queridos, Jesus é o nosso pastor. Você crê nisso? Ele disse aqui que ele, verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Interessante que antes, ele havia afirmado para os discípulos, que antes dele já tinham vindo outros. Olha, antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. É porque o povo de Israel vivia na expectativa do Messias, como até hoje, muitos judeus que não receberam Jesus ainda como Salvador, aguardam o Messias. Então surgiram outros homens antes de Jesus, se dizendo ser o Messias. Então Jesus fez questão de dizer para aqueles homens, olha, todos quantos vieram antes de mim, não eram o pastor. Eles eram ladrões, salteadores. E eu estava lendo, ouvindo alguma coisa, né? Quando ele começa a dizer aqui no verso 1, vamos lá no verso 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que está acontecendo aqui? Os estudiosos dizem que na época de inverno, lá naquela região da Palestina, né, o inverno é muito intenso, então eles tinham vários lugares para os animais passarem a noite. Então muitos pastores, né, e daí não era um pastor, eram vários pastores, cada um tinha o seu rebanho e levavam naqueles currais, eram grandes currais. E esses currais tinham um porteiro. E o porteiro conhecia o pastor. Então os pastores levavam suas ovelhas e deixavam lá à noite, para que elas pudessem passar a noite naquele abrigo, por causa da intensa friagem, né? Porque tem regiões que durante o dia o calor é 40 graus e à noite é 40 graus negativo. Então os pastores conduziam suas ovelhas para aqueles grandes currais, grandes abrigos, e ali eles deixavam e iam embora. No outro dia eles voltavam. Então a cena é exatamente essa, né? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Então quando o pastor chegava pela manhã para pegar as suas ovelhas, o porteiro conhecia o pastor. Então o porteiro abria a porta para o pastor chegava ali e falava com as suas ovelhas. As ovelhas conheciam a voz, esse é o meu pastor. E elas saíam e acompanhavam. Interessante que o pastor ele não toca a ovelha. O pastor chama as ovelhas, vai à frente e as ovelhinhas vai tudo atrás seguindo ele. E ali ele conduzem ela para os verdes pastos, para beber a água, para tomar, né, a comer o seu alimento, passar o dia ali com cuidado. E aquele pastor cuida daquele rebanho, protegendo dos animais. E isso é um processo. E às vezes, quando não é época de inverno, eles constroem, né, pequenos currais, né, próximo da onde eles mesmos estão, e ali eles mesmos cuidam daquelas ovelhas durante a noite. Então veja bem que o texto ele narra isso. Então diz que no verso 3, que o que não entra pela porta, né, é o verso 1, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
Então o camarada sabia que se ele chegasse ali na porta, o porteiro não conhecia ele. Então o que ele fazia? Ele tentava roubar as ovelhas por outra região. Então Jesus ele vai dizer: olha, eu sou o pastor. Eu chego a esse, olha, verso 3: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Interessante que Jesus, mais à frente, ele vai dizer que ele também é a porta. Não é isso que ele falou? Eu sou a porta. Verso 7: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele era o pastor, então o porteiro abria a porta para o pastor, mas ele também é a porta. Significa que quem passa por Jesus, interessante que ele diz que ao passar pela porta, é muito bacana isso aqui, chama as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Eu estava no 7, né? Em verdade vos digo que eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim, verso 9: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Queridos, a porta que te tira do vício, Jesus é a porta que te tira da escravidão. Ele é a porta. Quando você passa por Jesus, a sua vida vai mudar, porque diz o texto sagrado que você achará o quê? Pastagem, salvar-se-á, entrará e sairá. Mas como assim você entra e sai? Ou se você entra, você não sai. Mas porque quem entra em Jesus sai do pecado. Quem entra em Jesus sai do engano, sai do vício. Quem entra por Jesus sai da mentira. Ela é essa porta que Deus abriu, querido. O porteiro é a figura de Deus que abre a porta. É a porta quem? É Jesus. As ovelhas precisam entrar por Jesus. Nós, queridos, precisamos entrar por essa porta. O homem, a mulher precisa entrar pela porta que é Jesus para sair da escravidão, para sair do pecado. Olha que Jesus está dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai sair e vai encontrar pastagem. Pastagem fala do alimento. Pastagem fala daquilo que vai te sustentar. Então só Jesus, querido. Ao entrarmos por Jesus, por essa porta que Deus abriu, porque nós somos as ovelhas, e as ovelhas, elas passam pela porta. Porque se alguém tentar te tirar, se não for pela porta, quem é? É o ladrão, é o salteador. E o que ele veio fazer? O ladrão veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus não. Jesus veio para trazer vida. Ele diz aqui: e também com abundância, para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja bem que cuidado que o Senhor tem com o seu rebanho. Você é ovelha de Jesus, Ele é o seu pastor. Mas você já ouviu a voz do Senhor? Porque quando a porta se abre, né, e a porta da salvação já abriu para a nossa vida, amém? Agora você precisa conhecer a voz do seu Senhor, ou melhor, a voz do seu pastor.
Porque o Senhor é o quê? É o meu pastor. E eu preciso confiar nele. Imagina que as ovelhas, elas identificam a voz do seu pastor. Elas sabem quem é Jesus. Elas sabem quem é o nosso protetor. Por que vamos ser enganados? Se o ladrão aparecer, quem é o ladrão? É o diabo. A mensagem do diabo, a voz do diabo. O que o diabo está falando para você? O que ele tem assoprado, né? Ou soprado nos seus ouvidos? O que ele tem falado baixinho lá? Olha, faça isso. Deixa de ser bobo. Deixa de ser boba, você é jovem. Por que você está assim? Aproveite a sua vida. Você identifica essa voz como a do pastor? Porque o pastor, querido, ele deu a vida por você. Jesus deu a vida dele por você. Olha o que ele fala nesse texto. Ele morreu pelos nossos pecados. Veja bem, querido, o que diz o texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, 25. Diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Achou aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora voltado para o pastor, bispo das vossas almas. Essa era a nossa situação. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Lembra que eu falei que Jesus olhou para a multidão e falou: olha, são como ovelhas que não têm pastor. Sabe, ovelha, imagina uma ovelha sem pastor, com a vulnerabilidade dela, com a simplicidade dela. O ladrão chega e as conduz facilmente. Porque a ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal muito simples. Não é um animal arisco, não é um animal que sabe lutar. Então veja bem que como nós precisamos de Jesus. Não se engane, você não está no controle. Se o pastor não te guardar, o ladrão vai te levar. Essa é a verdade. Porque o ladrão, ele vai vir, querido. Ele vai vir arrombar a porta do seu coração. Ele vai vir destruir a sua casa, a sua família. E se o pastor não estiver lá para te guardar? Se o pastor não estiver lá para te proteger? Quem é que dá a vida pelas suas ovelhas? E aqui nos textos aparece uma outra figura, né, que ele chama de mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário quando tinha alguns pastores que tinham um rebanho muito grande, então ele só não dava conta daquele rebanho muito grande, então ele contratava alguém que ganhava para cuidar das ovelhas dele. Isso aqui é interessante. Só que ele não era o pastor das ovelhas, as ovelhas não eram dele. Quando o negócio ficava feio, o que ele fazia? Ele metia o pé. Ele falou: eu não vou dar minha vida por isso aí não. Vou ficar trocando tiro com o ladrão, né, na nossa mente. Vou ficar aí lutando com o ladrão. E as ovelhas não é minha. Eu vou correr, vou guardar a minha vida. Você está entendendo? Jesus, ele deu a vida por nós. Jesus não é um mercenário. O mercenário é aquele que não dá a vida, querido. O mercenário é aquele que só quer se aproveitar das ovelhas. Para que serve a ovelha por mercenário? Dá lucro. A ovelha por mercenário só serve para dar lucro. Ele só ia lá porque ele precisava do dinheiro, ajudava lá o pastor, fazia, mas na hora que o ladrão aparecia, o mercenário ia embora.
É isso que ele está dizendo. O mercenário e o que não é pastor, de quem as ovelhas, né? Eu estou lendo o verso de número 12, de quem não são as ovelhas, porque as ovelhas é do pastor, não é do mercenário. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o que acontece? O lobo, o ladrão, arrebata as ovelhas. Foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você está entendendo? Porque muitas vezes, né, a pessoa está ali e quando ela mais precisa, aquele que diz que cuida dela, não cuida dela. Ela não tem pastor. Então, querido, que a gente possa olhar para Jesus e ter confiança em Jesus. Confiar que Ele é o nosso pastor. Mas a confiança, né, na quinta-feira foi ministrado, né, algo nesse nível, né, a irmã Joelma ministrou sobre isso, o que é a confiança no pastor. Como que você confia no seu pastor? Você confia parcialmente? Ou você, quando ouve a voz do pastor, você segue, porque você sabe que ele vai te proteger? Imagina que aquelas ovelhas saíam atrás do pastor, porque ela sabia que ela estava segura. Você se sente seguro sendo uma ovelha de Jesus? Eu acho que um dos grandes desafios da nossa geração, querido, é exatamente isso, sabe? Se sentir uma ovelha de Jesus e ter o entendimento de quem é o nosso pastor. Sabe, porque vai vir a tempestade, vai vir um frio, vai vir a dificuldade, vai vir a falta às vezes de alguma coisa, mas você sabe, vai passar e o meu pastor vai me conduzir por pasto verdejante. O meu pastor me guiará. Não é assim que o salmista fala lá no Salmo 23? O que o pastor faz? Salmo 23, coloca para mim, por favor. Ele me faz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2, Ele me leva por verdes pastos, guia-me mansamente por águas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale, olha só o momento da dificuldade, ainda que você sabe que ainda que as coisas vão ficar difíceis, não temerei, porque Ele está no controle. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E farei o quê? Porque Ele é meu pastor. Por que eu vou sair da presença do meu pastor? Por que eu vou sair se eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Você tem medo? Você vai duvidar? E quem é o pastor da igreja? Jesus é o quê? O bom pastor. Ele deu a vida. Ele não é um ladrão, ele não é o salteador, ele não é o mercenário, ele é o bom. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que Jesus é o bom pastor. E a porta se abriu, e se você entrou por ela, você vai sair diferente do outro lado. Você entendeu isso? Porque ninguém que passou pela porta, que é Jesus, saiu lá do outro lado da mesma maneira. Vai encontrar, querido, refrigério, vai encontrar pastagem, vai encontrar segurança, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Mas a igreja tem sido tentada pelo ladrão,
pelo salteador, pelo enganador. Porque quando as coisas ficam difíceis, quando a gente está passando pelo vale, quando a gente está sendo provado, surge logo coisas fáceis para a gente fazer. Surge logo atalhos, olha, vai por aqui que vai dar certo. Mas querido, será que é o pastor que está mandando eu ir? Será que essa voz é a voz do bom pastor? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você está entendendo, querido? Eu não sei por onde você está passando agora. Eu não sei em que momento da sua vida está agora. Se você está se sentindo seguro ou se o problema está te deixando desorientado. Dificuldade, tribulação, luta, sonhos que não conseguem se realizar. E aí você tem a sensação de que o bom pastor não está do teu lado. É isso que o diabo vai falar para você. Jesus te abandonou. Cadê o seu pastor? Cadê o seu pastor? Querido, ainda que o seu pastor aqui na terra, né, vamos dizer assim, na figura de um homem, fale, não veja, mas o bom pastor nunca vai se esquecer de você, porque ele já deu a sua vida por você. Você precisa confiar nele. Você não pode deixar ser enganado pelo adversário, pelo ladrão. Quem é o ladrão? É o diabo. O ladrão é o diabo, que está doido para roubar o seu sonho, está doido para matar a sua vida, destruir a sua casa. Ele quer fazer isso. E ele vai tentar, e ele vai dificultar as coisas. Ainda tem a parábola da ovelha perdida, lá de Lucas capítulo 15. A ovelha perdida, o que o pastor fez? Contou as 99. Deixou elas aonde? No aprisco. Porque lá no aprisco ela está segura, tem um porteiro, o ladrão não vai chegar. Então Deus, querido, a igreja é um tipo de aprisco. A igreja é um tipo de aprisco. Quando você está no aprisco, você se sente seguro. Você sabe que o pastor está ali, te alimentando, te protegendo do temporal, te protegendo das dificuldades. E aí, querido, você sabe que quando ele te chama para fora, porque a igreja é o quê? A igreja é o chamado para fora, né? Que as ovelhas não passam a vida toda dentro do aprisco, né? A gente não fica aqui a semana toda, amém? Daqui a pouco a gente vai para fora ali, ó. A porta está ali. Daqui a pouco a gente vai para ali. Mas você sabe que o pastor está cuidando de você, amém? Você precisa se sentir seguro ali fora. Tem pessoas que só se sentem seguras dentro da igreja. Aqui no culto, aqui na reunião, louva, adora, canta, sabe, se sente super crente, mas quando sai da porta para fora, parece que não tem pastor. O enganador, o ladrão consegue arrebatar elas. E aí, querido, come qualquer comida, segue qualquer líder, vai por qualquer caminho, sai do meio das ovelhas. Já ouviu falar em ovelha desgarrada? Tem aquela ovelha que não gosta de ouvir o pastor. Sempre tem, né? Tem um videozinho que circula no Facebook, é muito engraçado, até botaram no grupo outro dia, né? Coitado do pastor, né? As ovelhas rebeldes que saem atropelando o pastor, dá cabeçada no pastor, derruba o pastor. Não sei se você já viu esse vídeo. Botaram no nosso grupo outro dia. Mas é isso, querido. Tem ovelhas que estão dando ouvido ao ladrão. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse ambiente, né, que nós é um tipo de aprisco, parece que a gente fica mais crente, né? Parece que a gente está mais seguro. Aqui a gente ora, aqui a gente canta, aqui a gente adora, aqui a gente vibra, aqui a gente pula. É um mover tremendo, porque está dentro do aprisco. Mas parece que quando sai do aprisco, porque a vida não é dentro do aprisco,
A vida é lá fora. Aí essas ovelhas parece que não conseguem ouvir mais o pastor. Aí tem algumas ovelhas que, sabe, fica perdida, porque são enganadas, são roubadas, distraídas, desgarradas. Então, queridos, em nome de Jesus, você tem um pastor. Jesus é o bom pastor. Ele já falou com você? Ele já te chamou? Você já passou por essa porta? Então segue esse pastor. Segue a Jesus. Seguir a Jesus, querido, é viver, é praticar o evangelho, praticar a palavra, levar a sério o que Ele está te dando. Olha, entrará e achará o quê? Pastagem. Pastagem é alimento, é o pão da vida, é o próprio Cristo, é a palavra. Quando você entra por Jesus, você agora vai achar pastagem, você vai achar alimento na sua palavra. Isso vai te dar força, isso vai te dar segurança para vencer. Mas você precisa conhecer o seu pastor. Quem é o seu pastor? É o mercenário? Porque as ovelhas, elas também eram guiadas pelo mercenário, não é verdade? O pastor contratava eles, só que muitos não eram pastor, eram só mercenário. Tem muita gente sendo enganada pelos mercenários. Mas Jesus, Ele é o quê? O bom pastor. Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Eu não sei se você já entrou por essa porta. A porta é Jesus. E Ele diz assim, porfiai por entrar pela porta, porque espaçoso e largo é o caminho que vai para a morte, mas a porta estreita vai te conduzir para a vida eterna. E Jesus falou o quê? Que Ele é a porta. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a árvore da vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o verbo, Ele é tudo. Jesus é tudo, querido. Ele é o centro da história. O mundo foi dividido entre o antes e o depois de Cristo, porque Ele está no centro. Jesus é tudo que a gente precisa. Ele é o bom pastor. Se você ainda não tem um pastor, Jesus, na sua vida, saiba que Jesus é o bom pastor. E você precisa entrar por essa porta. Eu quero orar por você que está em casa, você que está aqui no templo, que ainda, sabe, precisa entender isso. Porque tem muitos crentes que não entenderam isso, sabe? Quem é o seu pastor? O Paulinho lá, o pastor Paulo é meu pastor, amém, aqui na terra, mas na eternidade é Jesus. Eu sou tanto ovelha como você. Eu também sou ovelha de Jesus. Simplesmente alguns Ele chamou e deu algumas responsabilidades a mais, vamos dizer assim, né? Para cuidar, para ensinar. Como Ele chamou Pedro: Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro também era uma ovelha. Então Deus chamou pastores, evangelistas, mestres, mas todos nós somos ovelha. Todos nós precisamos estar atentos à voz de Jesus. Eu não sei se o diabo está tentando te enganar, mas cuidado, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ainda que as coisas estejam muito difíceis para você, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você precisa crer. Então somente creia que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. E ninguém vai tirar você dele.
Isso aqui é uma afirmação que ele faz, porque você é um presente de Deus para Jesus. Você está aqui nessa noite, não foi em vão, porque Deus te deu de presente para Jesus. Você leu isso aqui no texto? Está escrito aqui, olha. Você percebeu isso? Ele diz aqui, olha, verso 35. Ele diz aqui, olha: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aonde foi que nós lemos aqui? Aí. Diz o texto sagrado que o Pai deu, olha, verso 29, achei. Meu Pai, verso 29, João 10, 29. Meu Pai me deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Sabe, querido, você é um presente de Deus Pai para o Deus Filho. Meu Pai que mais deu. Sabe quem deu você para Jesus? Foi o próprio Deus. Deus te escolheu e te fez ovelha de Jesus. Olha que coisa tremenda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu estou lendo a partir do 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu. O diabo não pode te tirar da mão de Jesus, porque você é um presente de Deus. Você precisa entender isso, querido. Sabe, senão você vai achar que você não tem valor. É isso que o diabo fica tentando enganar as pessoas, dizendo que Deus não está nem aí para você. Não foi assim que a mulher de Jó falou para ele? Abandona esse Deus e morre. Que Deus é esse que gosta de você, Jó, e está deixando você passar por isso? É isso que o diabo vai falar para você, que Deus é esse, que Jesus é esse que diz que te ama e deixa você passar por isso, porque ele está tentando te roubar. Mas Jesus está falando que ninguém... Aleluia. Ninguém vai te tirar da mão de Jesus, querido. Olha, você está entendendo isso aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você está seguindo a Jesus? Quem não segue a Jesus não é ovelha dele. É isso que ele está dizendo. Ah, eu amo a Jesus, então segue a Jesus. Ah, eu gosto de Jesus, eu creio, então segue a Jesus. Seja uma ovelha, porque quem não segue não é ovelha. Eu já falei aqui, Jesus não toca a ovelha, ou seja, pastor não toca a ovelha. Ovelha segue. A ovelha conhece a voz. Deus está falando comigo. Eu entendi o que Deus falou comigo. O que eu vou fazer? Eu vou seguir, porque Ele é meu pastor. Sendo assim, querido, eu estarei seguro, porque Ele me deu a vida, uma vida eterna, nunca hão de perecer. Olha que promessa: ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai.
Você entendeu aonde você está? Você entendeu aonde você está? Você precisa crer nisso, porque senão você não se vê como ovelha de Jesus. O diabo às vezes nos cega, o diabo às vezes embaça a nossa visão. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, porque eles não conseguem enxergar o bom pastor. Eles ouvem o ladrão, eles ouvem o mercenário, mas não ouvem o bom pastor. E o bom pastor dando a vida, o bom pastor cuidando, o bom pastor, sabe, tratando. Mas às vezes a ovelha não ouve, não enxerga. Em nome de Jesus, querido, eu não sei a sua situação, mas eu quero orar com você nesse momento. Aleluia. Vai louvar? Aleluia. Louve ao Senhor, querido, essa canção, a gente vai terminar. Antes que eu falar, tu cantavas sobre mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Agradeça ao seu Senhor, o seu pastor. Antes que eu respirar, sopraste tua vida em mim. Ele tem sido tão bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. O bom pastor te ama. Ele foi atrás de você. Ele te resgatou. O Pai te pegou e te deu de presente para o Filho. E Ele falou: ninguém arrebatará elas de mim. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ele tem sido. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor deu a vida por você. Tudo que Ele quer é que você reconheça esse amor e entregue a sua vida a Ele e faça dele o seu pastor. Confia no Senhor, espera nele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus é o seu pastor.
Todos aqui já têm Jesus como pastor. Você pode levantar a mão. Você que tem Jesus como seu pastor. Amém? O que você tem que fazer, pastor? Segui-lo. Seguir a Jesus. Tem alguém que quer seguir a Jesus e tomar essa decisão hoje? Hoje. Fala assim, olha, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus. Por que eu vou seguir o ladrão? Você gosta de ladrão? Mas tem gente que está seguindo o ladrão. Por que não vou seguir o bom pastor? Se eu sei que melhor do que Jesus não tem ninguém, por que eu não vou seguir? Tem alguém que quer seguir a Jesus e quer entregar assim a vida para Ele? Fala, Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero te seguir. Não tenha medo. Medo. O ladrão coloca medo. Mas a Bíblia fala, lançai fora todo medo. Porque Ele vai te conduzir. Jesus vai conduzir a sua vida. Ele vai te levar por verdes pastos. Você vai entrar por Ele e vai sair uma nova criatura, uma nova vida, uma nova história. Ore comigo nesse momento. É mais importante você tomar a sua decisão hoje de seguir a Jesus, entregar a vida a Ele, confiar nele. Amém? Feche os seus olhos, igreja, em nome de Jesus. Eu quero orar para que o Espírito Santo traga luz ao entendimento. Pai, no nome de Jesus, agora, a Tua palavra tem sido pregada aqui nessa noite, mas também dentro de alguns lares. Algumas pessoas estão ouvindo o chamado, a voz do bom pastor. Que nesse momento essas ovelhas possam sair para fora, passar pela porta das ovelhas. O Senhor é a porta, que elas possam encontrar pastagem. Senhor, que aconteça agora algo no mundo espiritual. Liberta, Senhor, essa vida, liberta essa família, liberta esse homem, liberta essa mulher do ladrão, liberta do salteador, do enganador, do diabo, da antiga serpente, do mentiroso. Em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de prisão, que caia por terra agora. Quebram-se as cadeias e que haja libertação, porque se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, livra agora a mente desse homem, a mente dessa mulher, dessas prisões mentirosas, de todo sofisma, de toda religiosidade, de todo mal, de toda obra de feitiçaria, de bruxaria, tudo que possa estar prendendo, toda maldição caia por terra agora. Liberta, Pai, porque é o Senhor quem liberta, porque é o Senhor quem transforma, porque é o Senhor quem ilumina, é o Espírito que convence. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela libertação de toda alma que está presa nas cadeias, nas prisões eternas. Eu liberto em nome de Jesus, porque o Senhor trouxe luz ao entendimento, o Senhor deu visão para aquele que estava preso nas trevas. Em nome de Jesus, revela-se o bom pastor e cuida de nós como as suas ovelhas, não somente, Senhor, aqui no templo, mas em todos os lares, em todas as casas, em todas as famílias que tiverem acesso, ó Pai, a essa pregação, a essa mensagem. Em nome de Jesus, receba agora a libertação, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Aleluia.